Mas tudo bem. Cara, é normal, assim, acontece mais do que a gente espera. Mas bom show demais. Já coloquei aqui pra gravar, coisa linda. E aí, assim, bora começar com uma pergunta do. Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome dele aí, ó. Bernardo, Pô, Bernardo. Bernardo, foi mal, Bernardo. Você vai ficar aí pela história do YouTube aí. Mas se a gente fala bolacha ou biscoito? Bom, bolacha pra mim é outra coisa, né? Bolacha é. O Bernardo, né, é fogo, porque o Bernardo, a gente trabalhou junto, na PagSeguro, e numa outra empresa chamada Dia Group. Assim, é um irmãozão, assim, a gente tem um tempo que a Sim. gente não se fala, mas assim, um cara muito gente fina. E vira e mexe a gente fica empedrilhando. Ô, bolacha, que não sei o quê, ô biscoito, ô biscoito. E assim, eu moro aqui no Rio, eu moro perto da Piraquê. Sim. Eu falava pra ele, falei, cara, é só chegar na Piraquê ali e falar assim, amigo, é porque é bolacha ou biscoito. O cara vai me dar uma bolacha, né? Pô, aqui é biscoito. Excelente, cara. E tá na embalagem lá, é biscoito. Tá, é biscoito, pô. Uhum. É verdade, cara, eu concordo com você. Eu não sabia desse argumento, mas é um excelente argumento. Se tá escrito biscoito no pacote, é biscoito, É cara, não é biscoito, pô. bolacha. Exatamente, exatamente. É, Curiosidade, né? sim. Desculpa até te interromper. Recentemente eu estive em Campo de Jordão, aí eu tava procurando um Doritos pro meu filho. Aí eu perguntei, não tava achando, perguntei pro rapaz. Falei, pô, onde que tem biscoito salgado? Eu falei, nem biscoito salgado, falei, Doritos. Aí eu falei, pô, o cara falou assim, pô, Uhum. não sei porque aqui é parte de. Eu sou da parte do Red Bull, da reposição da Red Bull, não sei onde fica. Mas aqui tem biscoito salgado. Não, bolacha salgada. E os salgadinhos Caraca. estão pra lá. Eu falei, bolacha salgada? Aí quando eu olhei ali, tinha creme cracker, tinha um bom de bagulho. Eu falei, ué. Aí lá tem salgadinho. Quando eu olhei pra lá, o salgadinho tinha um Doritos lá. Eu falei, então tem bolacha doce, bolacha salgada e salgadinho. Porque pra mim é tudo Sim. biscoito, pô. Verdade, concordo com você. Pra mim é tudo biscoito, isso aí, entendeu? Loucura. Mas essa é a coisa legal, assim, do Brasil, né? Eu trabalho também com times que são ali remotos, né? Então tem gente que é de lá de Manaus e aí começa a trabalhar uma hora mais cedo do que a gente aqui, do nosso horário, né? Trabalhei com gente carioca também, aí tem sotaque bem puxado, é muito legal. Galera do Sul. Então, assim, eu trabalhei com um time bem diversificado em relação a mapa Brasil, né? E assim, eu sou É, horrível com mapa, né? Pra mim é assim. Tem aqui, que é Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, viu? que é o nosso cantinho aqui, o Rio, né? O nosso cantinho. Aí ali pra baixo pra mim é Santa Catarina, tudo ali, entendeu? Sul ali é Santa Catarina. Pra É, cima é Ceará. E aí, assim, no máximo Bahia ali, que eu sei, porque faz divisa com o nosso estado aqui. E pro lado de Manaus ali é o Amazonas, entendeu? Pra mim, o Brasil é assim. Eu sou só isso, horrível né? com mapas, cara. Só isso. Então sempre quando eu vou trocar uma ideia com algum desenvolvedor lá da empresa que é assim, eu não converso com ele tanto e tal, e eu começo a trocar uma ideia e perguntar se é de onde. Falar de cidade tal. Eu vou lá no Google pesquisar, porque eu não tenho ideia de onde fica, cara. É muito massa, cara. Tem alguns lugares que eu não sei onde fica, não, mas tem alguns lugares que eu conheço assim fácil, assim. Mas assim, o que eu também já trabalhei com. No remoto tem isso, né? Trouxe a gente. O Brasil abriu de um modo que a gente consegue conhecer várias pessoas, né? E eu tô remoto desde 2020, desde que começou o remoto, desde a pandemia. Sim. E eu trabalhei com o pessoal do Sul também. E assim, o pessoal do Sul foi a galera mais engraçada, que eles falam de negócios, de dialetos que a gente não entende, cara. Sim, aham. Eu falo, caraca, que é isso, mano? Que nem eu, pô, Ai, cara. a gente brinca aqui em casa até hoje com capaz. Pô, valeu aí, não sei o que, nossa, é capaz. Capaz. Ah, cara, é capaz de quê? Eu fico esperando, né? Sim, Capaz de quê? aham. Tá, gente, agora eu já entendi. Capaz é tipo, Cara, valeu, tá. muito bom, cara. Sim, muito bom, muito bom. Assim, esse daí, inclusive, nunca eu tinha escutado. O que eu mais escutei quando eu trabalhei com um time que era, assim, majoritariamente de lá do sul, era o bar, que não pode faltar, né? Quando Ah, vai começar. Inclusive, aí abraço pro nosso amigo Igor Stefano, que foi quem fez a ponte, né? O contato entre a gente aí. sim. E ele fala sempre agora, porque ele trabalha para uma empresa de lá. E a maioria do pessoal que ele trabalha tudo é de lá, então ele fica bar o tempo inteiro. O bar Ele pega, sempre mano. usa, pega. E Bar pega pega. forte, tá? Porque quando eu trabalhava lá, eu falava muito também. Aí uma Pô, expressão que eles usam que eu acho muito engraçada é passar batom no porco. Que é uma isso eu nunca coisa. escutei.
Tipo assim, pensa, sei lá, pô, vou dar um exemplo aqui de software mesmo. Pensa aí que o back-end tá tudo mal feito, não tem clean code, tá aquela coisa toda bagunçada, mas o front-end é todo bonitinho e tal, todo cheio do frufru, entendeu? Então você passou batendo um pouco, a coisa tá feia ainda. Você só deu uma maquiadinha ali de leve, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Entendeu? E eu achei muito massa, cara, quando eu descobri essa daí. E aí, Top. assim, a gente vai vendo, né, cara, essas coisas. O pessoal de lá dos, como eu falo, do Ceará ali pra cima, ali, assim, João Pessoa e etc. Fala que a gente aqui capixaba fala cantando. Porque eles falam muito rápido, né? Então, pra eles dá essa sensação aí. Mas, assim, é uma das maravilhas de se trabalhar de home office, né? Pode crer. Essa é a É ideia. muito maneiro, muito maneiro. E aí, você é nascido e criado aí no Rio de Janeiro? Sim, carioca da gema da capital. Assim, eu nunca. Já pensei várias vezes em sair do Rio. Cara, Mas, assim, o Rio de Janeiro é 37 anos aqui, cara. É muito difícil sair. caraca. É. Você tem raízes aí, né, cara? Não tem jeito, é muito difícil se É, desvincular. E aí, é, assim, até pra gente começar a falar sobre isso, né, assim, eu faço um pouco diferente. Geralmente a galera faz toda uma apresentação chique, né? Poxa, não, aqui tá o fulano de tal e passa o currículo dele e tal. Eu prefiro entender da história da pessoa, né? Pra quem não conhece, vai ver aqui esse podcast aí com interesse no nosso convidado, que o conhece ali, porque talvez já segue há um tempo, né? Como que eu posso dizer? Esse canal se chama. Canal não, né? Eu esqueci. O programa se chama Me Conte a Sua História, justamente por isso, porque eu gosto de escutar a história das pessoas, sabe? E aí eu vou pegando legal. várias profissões diferentes e vou trocando ideia para saber por que a pessoa quis chegar naquela profissão. E vai ser o seu caso aqui agora, né? E aí a primeira coisa que eu sempre começo é onde a pessoa nasceu. Porque querendo ou não, isso Legal. diz muito, né? A gente tá falando aqui agora de culturas diferentes, forma de falar, Sim, sim. e diz muito sobre a gente. Mas conta um pouquinho aí como é que foi, assim, você mora na mesma cidade desde sempre? Como Sim, que foi a sim. sua infância aí? Cara, eu sempre morei no Rio capital, nunca troquei de cidade, né? Uhum. O máximo que eu troquei foi de bairro. Quando eu casei, troquei de bairro. Sim. Mas assim, minha infância, cara, foi muito carioca mesmo, sabe? De jogar bola na rua, brincar na rua. Quando no Rio de Janeiro era tranquilo, né? Então, Aham. passei minha infância brincando muito na rua, de subir em árvore, pular na casa dos outros, jogar bola na rua, a bola caía na casa dos outros, a gente pulava o muro, pegava a bola, Sim. e o vizinho xingava, sei o quê, aí, não, desculpa, tia, né? Então, foi assim, uma infância e pré-adolescência, assim, muito super agitada, né? Sim. E meus pais, assim, eles também são pessoas, assim, super descontraidaças, assim, também, sabe? Aí eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, né, mais nova, a gente também sempre ficava, eles ficavam na rua com a gente ali brincando até altas horas. Tinha épocas assim que a gente entrava em casa tipo 2, 3 horas da manhã porque a gente perdia hora na rua brincando, tá ligado? Caraca, cara. Jogava, brincava, tinha uma sequenciazinha, né? Brincava um Sim. pouquinho de pique, depois jogava bola, aí todo mundo cansava, aí sentava na rua com os adultos ali e começava a brincar de banco imobiliário. Aí quando via, já tava 2, 3 horas da manhã, a gente já entrava tarde da noite para dormir e brincar no dia seguinte, Sensacional. né? E, assim, a minha adolescência, né, foi ali também, onde eu morava ali. Só que aí eu veio internet, né, computador, eu parei um pouco de ir pra rua, foi aquela época que ninguém lembra quando parou de brincar na rua, né, começou a ficar mais Uhum. em casa, tal. Aí eu passei a ter mais contato com outros bairros, por conta de colégio mesmo. Eu era de Oswaldo Cruz, eu estudei muito tempo em Marechal Hermes, para quem é do Rio vai conhecer, na FATEC Uhum. aqui de Marechal. E fiz todo o meu ensino médio e ensino fundamental 2 que é chamado hoje, né? Quinta série até a oitava lá. Sim. E assim, aí eu comecei a ficar mais nerd, né? Comecei a jogar mais no computador, começar a jogar um pouquinho mais de Mu, CS, Ragnarok, Warcraft e Cara, tal. nossa, E assim, Mu Mushaus, né? porra, tá doido, Pô, cara. Isso aí caraca. era. E você tinha o uh, quê? Uns 12, 14 anos? não, tinha 14 anos quando eu comecei a jogar Mu, cara. Fui jogando Mu Caraca. até as Lan Houses acabarem. Joguei muito tempo. Mu eu joguei pouquinho. Eu joguei mais Perfect World, porque quando foi na minha época, Ah, né, já sim. tinha mais ele, né?
Aí Sim, eu sim. joguei pouquinho, mas joguei. Nossa, era massa. Era muito maneiro, que essa época de La Rosa era legal. Aí, pô, aí eu comecei a fazer outras coisas. Curiosidade, assim, que eu falo assim, muito meio louco. Eu e minha irmã, meus pais sempre gostaram muito de dançar, né? Dança, 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 dança. E eu e minha irmã, a gente fez durante muito tempo na nossa adolescência academia de dança, né? Caraca, que diferente. É mega louco, né? E eu fiz durante a minha adolescência praticamente toda, ali, dos 14 até 17 anos, ali, 17 quase 18. Eu fiz Sim. sapateado. Então, assim, minha cabeça Caraca, mudou. sapateado. Eu ia te perguntar agora, cara, o que que você fez de dança? Que diferente, Maneiro. cara. É muito É clássico, né, diferentaço. cara, um sapateado. E é difícil, porque quem olha de fora parece ser muito difícil. É difícil, né? Não é um negócio muito fácil, não, porque é muito ritmo, coordenação, e os Uhum. passos não são muito simples, né, de executar. Mas, assim, cara, era uma paixão absurda que eu tinha. Era muito doido, tanto que eu tenho meus sapatos até hoje, né? Sim, sim. E minha irmã era mais clássica, minha irmã já era mais do balé, do jazz e tal, mas eu era louco por Uhum. sapatear. E tipo, misturava muito uma outra paixão minha que eu tinha, que era música, né? Eu tive banda, eu sou baterista, sou não, era baterista, tem anos que eu não toco baterista. Eu tenho muito tempo que eu não toco bateria. Mas, tipo, eram coisas que parece que não, mas tem muita similaridade ali com questão de ritmos, notas e tal. Sim. Aí juntei uma coisa na outra e falei, caraca, pô, juntar música com dança perfeito, Muito bom. E aí né? você tocava só bateria ou aprendeu outros instrumentos? Teve interesse? Assim, bateria era o meu instrumento principal, Uhum. mas eu gostava muito de tocar guitarra, né? Aí eu aprendi um pouco de guitarra, aprendi um pouco de violão e de baixo. Aprendi um pouco de tudo, né? Mas bem pouco mesmo, sabe? Só Sim. para poder arranhar. Bateria era o meu instrumento principal, que eu sempre gostei dessa questão de ritmo, de criar Uhum. ritmos e tal, né? E eu tive duas bandas na época, né? Quando eu era adolescente, duas bandas de rock, banda de garagem mesmo, né? Sim. E uma quase deu certo. Foi até uma história engraçada, porque a gente era uma banda, não era banda cover, era uma banda música autoral mesmo. Aham. E aí a gente gravou as músicas, isso foi muito engraçado, a gente ficou um ano junto. A gente ficou compondo, compondo, compondo. A gente conseguiu um cara para patrocinar a gente para gravar a música. A gente foi gravar um CD. A gente Caraca. conseguiu fazer um show aqui numa casa de show que tem aqui no Rio, uma casinha pequena de show. A gente conseguiu fazer. Cara, na semana seguinte, com a gente, pra gente começar mesmo a trabalhar, sabe? Deu aquela murchada assim total. Aí a banda acabou. É como se o nosso desejo tivesse sido realizado, sabe? Gravamos Sim, um CD, aham. fizemos um show, pronto, acabou. Foi cada um pro seu lado agora. Pô, já tá bom. Tipo assim, Caraca, cara. E era uma banda de quê? De rock, de de rock. jazz? De De rock? rock. Era Sensacional. meio. A gente fazia meio meio metalzinho, com um pouquinho de rap, né? No metal no geral, né? Tinha Uhum. muita influência do Linkin Park, do System of a Down. Sim. Aí, pô, cara, era uma banda muito maneira mesmo. Só que acabou, né? São coisas que acontecem, né? Aí, eu tô falando com a minha esposa. Se não fosse. Ela já tava com a minha esposa, namorando com ela. Uhum. E assim, se não fosse. Não tivesse acabado, não teria chegado aonde eu tô agora, que eu estaria agora numa banda, numa estrada, não estaria como que é agora, trabalhando sentado aqui. Exatamente. É verdade, a vida tem dessas, né? E você tinha mais ou menos quantos anos aí quando a banda acabou? Eu tinha 17, 18 anos, Com por 17 aí. para 18. E você É, tava com a sua namorada, que hoje é esposa, tinha quanto tempo já? Ela fazia parte da banda? não, é totalmente avesso. Minha esposa, ela gosta de pagode, ela gosta de sertanejo, né? E se envolveu com um roqueiro. Ele se envolveu com roqueiraço. Na época eu era, porra, cara, eu ando muito de preto, assim, mas na época eu era Uhum. trevoso, sabe? Mas Sei assim, bem. é, mas a minha esposa, na época, ela não dava maior força, assim, pra gente, pra continuar. Então, nesse show ela foi comigo, né? Uhum. Apesar de ela não gostar de rock, né? Ela foi lá, deu uma força pra gente tocar lá. Aí quando acabou que ela também ficou triste, assim. A prima dela era mó fã nossa. Caraca, cara, que legal, cara. Que Mas, legal, cara. mas É, essa é foi. uma coisa que, assim, eu tava falando esses dias com o pessoal na empresa, né? Eu não sou daqui de Vila Velha, natural daqui, eu venho do interior. E aí, assim, interior com 40 mil habitantes, 50 mil habitantes.
que é geralmente um bairro aí pequeno do Rio de Janeiro, né? Só pra Exatamente. você ter uma ideia. E aí, assim, eu fui descobrir que existia algo superior ao ensino superior, ou seja, tipo pós-graduação, que é o mestrado, doutorado e PhD, no segundo ano do ensino médio. Que aí um professor, eu sempre falo isso com eles, né? Um professor veio na sala, colocou na lousa lá um triângulo e foi listando a parte de baixo, que era maior ali, né? Falou: aqui estão vocês e as pessoas que não têm ensino médio completo. Aqui a galera do ensino médio completo. E aí, obviamente, foi uma aula toda sobre isso, né? Então ele foi falando: aqui a pessoa consegue emprego assim, nananã e tal. Aí ele foi colocou: aqui quem tem faculdade, né, ensino superior, ganha de tanto a tanto, geralmente, tudo mais. E aqui quem tem mestrado. Aí ele falou, tipo assim, eu conto em uma mão a quantidade de pessoas que eu conheço que tem mestrado, e aqui tem o doutorado. Eu conheço uma pessoa que tem doutorado, e aí no topo da pirâmide o pós-doutorado. Que Pegada. aí eu nem conheço ninguém, nunca nem vi uma pessoa dessa. Não sei onde Aham. vive, o que come, nem nada. Isso era 2013. De 12 anos atrás, né? E aí, Aham. assim, é isso que eu sempre falo com ele. Tipo assim, em cidade grande, você tem mais oportunidades de coisas que geralmente na cidade pequena você não tem. Então, por Sim, verdade. exemplo, a banda que tinha inclusive até de rock, inclusive, que existia na cidade assim, de adolescente, era da escola. Porque a escola conseguia ali juntar o professor que gostava, né? Inclusive, essa banda era de um professor meu que dava aula de técnico de informática. E aí, assim, Aham. então ele curtia, gostava e tal, só que ele gostava mais do rock nacional, né? E aí ele Aham. colocava a galera pra poder tocar lá, e sempre quando tinha algum evento da escola, aí era essa bandinha que tocava. Mudava de vez em quando algumas peças, né? Mas era Aham. aquela galera ali que sabia. Mas, por Maneiro. exemplo, como você comentou sobre dança, pô, cara, seria maravilhoso se estivesse lá, mas infelizmente não tinha. Não E tinha. não tem ainda, né, esse tipo de coisa. Então é bem legal poder ver essas diferenças que a gente vai encontrando aí pelo caminho, né? É verdade, E verdade. aí, Isso faz. assim, como que. Perdão, pode falar. Não, não, pode falar. Então, eu já ia te perguntar como que você sai de um. Como que fala uma pessoa que faz sapateado? Não é bailarino, qual é o nome que fala? Sapateador. De um sapateador roqueiro, trevoso, nas suas palavras, com uma banda para poder ingressar no mundo da tecnologia. Tudo bem que já tinha um pezinho ali com e jogando, né? Que pô, quem joga Mushouse, Perfect World, esses joguinhos antigos é Tibia. Pô, o cara Sim. manja, não tem jeito, Cara, né, cara? Tibia é o jogo do pente, né? Feio. Sim. Cara, é uma história bem longa, né? Que já tem 15 anos atrás. Mas vou tentar resumir. Quando eu fiz ensino médio, eu fiz ensino médio de eletrotécnica, Uhum. né? E lá, lá na grade tinha algumas matérias de informática, de programação. E era Sim. Visual Basic que tinha na época. Uhum. E eu odiei aquilo, com todas as minhas forças. Porque eu tava me formando para ser eletrotécnico, né? Então eu fiz para me formar mesmo, tá? Show, que era matéria obrigatória. Aí, cara, eu conheci um amigo meu, eu nem falo mais com ele já tem muito tempo, que ele era DBA. Aí, só que a gente não tava falando nem sobre carreira, a gente tava falando sobre salário, né? Porque Uhum. na época eu tava, tipo, não tava estudando ainda, eu não tinha entrado na faculdade ainda, eu tinha parado já de estudar. E a gente tava falando sobre o que fazer. Ele, pô, falou, cara, que eu sou DBA e tal, eu ganho um X por mês. Eu falei, pô, é isso que eu quero saber, eu quero ficar assim na minha vida, né? Tá maluco, pô, tá louco. Aí eu comecei a dar umas bugadas, assim, sobre assim, o que é ser DBA, DBA, DBA. Eu falei, pô, vou fazer faculdade pra ser DBA. Show de bola. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, o que que eu faço? Pô, tem ciência da computação, tem análise de sistema, o que que eu faço aqui? Ele, cara, vai pelo caminho mais fácil, vai fazer análise de sistema e depois a gente vai vendo aqui como é que te encaixa um dia aí pra fazer estágio de DBA, as coisas todas. Eu falei, pô, perfeito, cara, show de bola. Aí, cara, entrei pra faculdade, eu tava trabalhando na época da Atento, eu trabalhava como um telemarketing receptivo da Intelig, que nem existe mais, há quanto tempo tem. Aí, beleza, entrei na faculdade para pagar, entrei na Atento para trabalhar para conseguir pagar a faculdade. Aí
Fiz o primeiro período, show de bola, comecei a ver a parte de banco de dados, pô, fiquei mega apaixonado, assim. Foi pro segundo período, eu comecei, eu falei com meu amigo, eu falei, pô, cara, aí, quando puder ver a questão de estágio aí, pô, me Me fala. E, pô, encaixa cara, aí. igual, me encaixa aí. Aí ele, pô, agora não tem nada aqui de DBA, não tem nada aqui agora não. Mas aguarda aí que vai rolar alguma coisa, eu te falo. Falei, ah, beleza. Aí eu comecei a botar currículo assim, sabe, loucamente, assim, sair espalhando coisa pra tudo que era canto. Uhum. Aí, do nada, uma empresa que eu não coloquei currículo, até hoje eu não sei de onde colocou meu currículo lá, uma empresa chamada Metatron, que foi minha empresa, a primeira empresa, ela me chamou para uma entrevista para teste. E, cara, eu tava no segundo período, eu não tinha cadeira de teste, eu nem sabia o que que era teste de software na época. Eu falei, tô sem fazer nada, já quero, né, quero ingressar na área mesmo, vou lá, né, Sim. vamos ver como é que vai ser. Isso foi que Aí, ano? isso foi 2010, início de 2010. Uhum. 2010? É isso, início de 2010. Aí, cara, fui lá fazer entrevista como ninguém quer nada, assim, vou lá, vou saber que treco é esse aí, né, se não der, não deu, se não, tô nem aí. Cara, foi um bagulho muito, muito louco, assim, porque na entrevista não foi nada técnico, obviamente, porque era para ser para estágio, né? Uhum. Mas deu muito match, assim, com a pessoa que me fez a entrevista na época, que foi a Karina Fernandes, foi minha primeira gestora. Assim, a gente falou sobre pessoas, sobre sonhos que eu tinha na época, né? O sonho totalmente avesso à maioria dos homens, que eu tinha um sonho de casar com a minha esposa, que até então era minha namorada na época já, Sim. e ajudar meus pais em casa e tal. E Isso você tinha assim, quantos anos? né, 2010 eu tinha 19, né? É, 19 anos. realmente. Realmente é muita vez, porque Totalmente homem avesso. com 19 anos é só um menino. Pô, total. E assim, eu falei, pô, não, quero ajudar meus pais em casa, eu tenho um sonho de não conseguir noivar com a minha namorada e tal. Então, assim, era um negócio que eu queria, né, pra conseguir ganhar ali o dinheiro e tal, Uhum. beleza. E assim, cara, eu e ela, assim, a gente conseguiu ter uma conexão muito boa ali durante a entrevista ali. E eu saí mega confiante, falei, cara, não sei o que que é, mas eu tô confiante, acho que vai dar bom, Uhum. né? Aí passou algumas semanas ali, e eles me chamaram de volta ali para ter um contrato de estágio. Foi meu primeiro contato com TI. Assim, eu nunca trabalhei com nada de TI a não ser teste na minha vida inteira, né? Caraca! Que sensacional, cara. Que Loucura. sensacional. Aí, cara, assim, de lá pra cá foram 15 anos aí já de estrada. Então, eu comecei de estagiário na Metatron, e ali foi um ano, assim, um ano e pouquinho que eu fiquei como estagiário. Aí acabou que a Metatron tava com algumas dificuldades na época para me contratar. Aí eu saí, eu recebi uma proposta da Accenture na época, que eu nem boto no meu currículo, foi uma passagem super curta e super horrível. Não por conta da Accenture, mas por conta de uma pessoa específica da Accenture, Sim. né? Que Uhum. assim, não foi uma experiência legal. Eu fiquei um mês lá, aí, cara, o pessoal da Metatron foi no mesmo prédio, eu trabalhava na Oi do Leme, aqui no Rio. Assim, no andar ficava a Metatron, no andar de cima ficava a Accenture. Eu só troquei de andar. Que isso, cara. Aí, Sensacional. aí a pessoa descobriu, né, que eu tinha saído. Eu falei, pô, gente, eu saí, tô na pista de novo. Aí me chamaram de volta. Então, tipo, eu saí estagiário, fiquei um mês júnior, voltei como pleno pra. Analista pleno pra Metatron. Sensacional, cara. Isso com, tipo assim, um ano de estágio ali que você comentou, né? E um É, mês. um ano e Mas um mês, né? Foi. esse aí foi um pulo bonito, tá? Só que assim, quando eu era. Quando, é que é da épocas diferentes, né? Uhum. Na época, assim, quando eu me encaixei muito com a área de qualidade, assim, a ponto de eu ficar fissurado, sabe? De estudar muito. E na época eu não Sim. falava muito de automação de teste ainda, né? A gente Uhum. era muito mais analítico do que um programador de teste, né? Então, Sim. cara, eu estudei como nunca tinha estudado na vida sobre alguma coisa, assim, que eu fiquei muito louco. E assim, minha evolução foi muito rápida. Eu tive muito apoio dela também, da Karina, e de outros que acho que estavam lá na Sim. época, que eram o Jean, se vocês um dia estiverem vendo aí, né, me ajudaram muito nessa na minha primeira passagem, assim, como que é. E assim, tive uma evolução muito,
rápida, assim, Rápida, né? né? Sim. Então, assim, pa- dentro da própria Metatron ainda, a minha gerente, ela ficava na Oi, e eu fiquei um período, antes da minha última saída, né, eu fiquei um período na fábrica, a Metatron é uma fábrica de software. Então, ali mesmo já tinha uma equipezinha que eu tomava conta ali já, Uhum. né? Eu não era líder deles, mas era tipo um ponto focal ali, onde eu mantinha Sim. ali uma comunicação, organizava as coisas ali para o pessoal conseguir fazer ah, as tarefas. Então, assim, foi um negócio bem bacana, assim, um super divisor de águas na minha vida, assim. Sim. Aí depois, assim, fui começando, passei pela RSI, na Caixa, aí depois passei pela finada iTeste, que não existe mais, então também na B2W. Aí fui contratado pela B2W, aí fiquei 2 anos mais ou menos lá. Aí saí da B2W, aí calma aí, saí da B2W e fui pra algum Muitos lugar que eu não anos. lembro. Onde que eu fui, eu não lembro. Ah, eu fui para Link Consulting, que foi trabalhar na Globo. Na Globo, que foi um período também sinistro na minha vida também, porque a Globo é super longe daqui. E foi num Caraca. período que a minha esposa estava grávida já do meu filho. Depois eu fui para Cefaz. Foi um lugar que eu fiquei mais tempo, porque na Cefaz eu fiquei 5 anos na Cefaz. Eu entrei lá como terceiro, depois eu fui contratado Você como faz da nota fiscal, não é? Secretaria de Fazenda, daqui do Sim. Rio. Uhum. Aí eu fui como terceiro, aí depois fui contratado por eles ali, aí fui como funcionário público comissionado, né? Aí Uhum. fiquei 5 anos lá, só que aí eu percebi que eu tava ficando para trás, sabe? Que é uma repartição pública, aí tem toda aquela burocracia para você fazer Sim. certas coisas e tal. E Uhum. eu vendo o mercado andar e eu não tava andando junto, né? Aí eu pedi exoneração, aí fui para a ZUP, da ZUP fui para Zup. PagSeguro, aí da PagSeguro Uhum. foi pro Dia, como é que é o nome? Dia Group. Do Dia Group, aí deu, depois eu conto se tu quiser, deu um rolo muito doido lá. Eu saí do Dia, fui para duas empresas do Sul, a DBC e a SWI, e agora eu tô na Stone. Então, empresa pra caramba. Ufa! 15 anos aí. É muito bom, cara. E o que que você testava nessa primeira empresa, assim? Era um sistema desktop, né? Eu acredito. Pior que não. Não? Se eu te falar que eu tive pouquíssimas ou quase nulas experiência com Caraca, aplicativos sério? desktop, isso não acredito. Na época eu testava as aplicações internas da Oi. Como é que funcionava quando eu entrei, né? A Oi tinha um contrato com a Metatron, com a Accenture e com outras Uhum. fábricas, né? Mas o maior era com a Metatron e com a Accenture. Com a gente ficavam todas as aplicações internas que os usuários da Oi usavam. Sim. Então era. Não lembro o nome de todas, né? Mas a maioria eram aplicações web da interna. Então eram vários monolitos, né? Então, tinha um bando de Sim. aplicação que Aham. era tudo junto. E tinha uma que aí era quem testava na época, era o Senior, que era uma API SOAP, lá, que fazia várias coisas diferentonas lá, né? Aí, depois dali eu testei outras aplicações da SHV, que era uma empresa de gás. Uhum. Também tinha aplicações da Globo também, mas era tudo web. Eu fui Sim. passar a ter contato com aplicação desktop na Cefaz, muito tempo depois. Mas, sim, Uhum. era um contato muito, bem, bem pouquinho, porque era uma aplicação extremamente complexa. E já tinha uma QA, quando eu entrei, tinha uma QA que tomava conta dessa aplicação e praticamente quem testava era ela. De tão Uhum. complexo que era o negócio, né? Então a gente Sim. tinha contato assim só para fazer alguma coisa ou outra ali, mas para ajudar mesmo, mas quem testava mesmo era ela. E lá na Cefaz também era tudo front-end com as regras em banco, né? Então tinham várias procedures ali que tinham regras de negócio ali dentro. No Sim. sinistro. E com a API mesmo, eu fui ter contato assim, com a API REST lá na Sim. ZUP. Na ZUP aí, comecei, como eu falei para você, né? Como eu estava vendo o mercado começando a andar mais para a questão de microserviço e os Sim. PIs falando muito sobre teste de API. Eu falei, cara, eu preciso estar nesse meio. Dar um jeito de aqui, ó. Tirar a linha da É, pipa daqui, sim. exatamente. Aí eu falei, pô, cara, eu preciso estar nesse meio. Eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, vou pedir exoneração, vou para outro lugar. Aí E foi isso quando eu foi entrei mais ou na menos ZUP. que ano aí que você foi pra Zup?
A Zup foi um ano da pandemia, foi em 2020, né? Isso foi em 2020. 2020. Eu saí da Zup, da Facify pra Zup. E Até a você convite pegou também. essa Zup já como remoto? Foi sua primeira remoto? Eu entrei na Zup presencial, Uhum. aí veio a pandemia, aí teve a Todo mundo transformação teve que para ir home remoto. office, né? É. Uhum. Então, e o mais engraçado é assim, eu sempre sonhei, eu sou idiota, né? Mas sempre sonhei tipo, em trabalhar num lugar onde podia ir de bermuda, chinelo, tipo, Eu te entendo, eu tipo, estou rindo porque eu te entendo. Eu trabalhei 6 anos numa empresa que eles me forneciam a camiseta gola polo e a calça. E eu tinha que comprar um sapato social e andar de gola caraca, polo, calça jeans e sapato social. E aí, louco. assim, eu não fui sempre QA, eu já fui suporte, né, durante muito tempo. Então, tipo assim, eu tinha que sair da minha cidade e ir pra outra cidade pra treinar a pessoa presencial lá e tudo mais. E aí eu tava desse jeito. No verão, no inverno, na seca, na chuva, tinha que Insano, cara. estar, entendeu? De calça e negócio. Eu entendo É, quando você vai no cliente, mas, cara, a empresa ficava no canto de roça lá e tal. Era super tranquilo a gente poder ir de bermuda, mas não tinha essa não possibilidade. podia, né? Não podia. Uhum. Eu te E, cara, entendo. né, na Zup, assim, era um ambiente, cara, era um ambiente dos sonhos, assim, era muito maneiro. Porque, dos meus sonhos, né? Não de todo mundo. Mas, Aham. tipo, tinha um dress code muito tranquilo, tinha uma geladeira, não sei se você tem ainda hoje, tinha uma geladeira lá com cerveja, lá que podia pegar lá às sextas-feiras, Sim. refrigerante liberado. Pô, era um negócio muito maneiro. Aí quando eu fui fazer entrevista, assim, eu fiquei com o olho brilhando. Eu falei, caraca, meu, que Sim. ambiente maneiro, assim. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu entrei na Zupa e passou um maluco de skate, assim. Falei, Aí que você bagulho é ficou esse, mano? doido. Falei, como assim? Eu falei, cara, mano, tá andando de skate aqui dentro, que loucura é essa, irmão? Aí quando eu fui ver, assim, o pessoal assim, tudo tranquilaço, eu falei, meu Deus, eu preciso passar essa entrevista urgente. Aí, pô, quando eu, Sim, sim. quando eu passei, cara, assim, eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, passei. Esquece calça social, esquece blusão. Agora eu só vou andar agora de camisa, bermuda e chinelo. Muito bom, cara, muito Aí, bom. pô, eu entrei, 3 meses depois veio a pandemia. Eu falei, putz, velho, tá de sacanagem, né? Logo na minha vez. Exatamente. Comigo não foi Ah, diferente, tá? Comigo não foi diferente. Quando eu saí da empresa, aí assim, isso foi em 2022, 22, 23, 20, não, 26, isso, 23. Aí assim, como a cidade era pequena, deu pandemia, continuei tendo que trabalhar direto na empresa. Então eu ia todo dia de calça e era aquilo ali. E aí o doguinho aparecendo, é, querendo dar um oi. ó, ó. Isso É o aqui que? é Doguinho ou doguinha? o doguinho, é o Simba. É o Simba. Sabe Ou o que você que é mandando isso? um oi? Ele tem um reloginho dele. Já passou das 6, ele fica assim. Aí quando dá 6 eu tenho que sair do quarto, daqui do escritório. Aí eu tenho que voltar, porque ele sabe que eu tenho aula. Dou as aulas da mentoria. Aham. Aí se eu saio, ele sabe que eu não tenho que voltar mais. Aí fica aqui. Aí ele já viu e falou, não, algo de errado não está certo nesse negócio aqui. Exatamente. Até Pronto. agora ele tá lá dentro. Não, não. Aham, Vou lá, deixa eu dar um oi exatamente. nele aqui. Falei, hein, vambora, meu filho. Desse Cara, não, o jeito. doguinho é muito massa, cara. Nossa, é muito bom. É. Mas como eu tava te falando, aí assim, deu a pandemia lá e tudo mais. Trabalhei presencial. Aí deu 23, saí da empresa, fui trabalhar para uma outra também home office. E nunca realizei meu sonho de ir de bermuda para a empresa. Aí hoje, na empresa que eu trabalho, às sextas-feiras como é que fala? É permitido ir de bermuda, né? Você pode ir de bermuda e camiseta Aham, normal, lisa e tudo mais. Só que aí, assim, eu não quero estar lá sexta-feira. Aí eu sou híbrido, né? Eu tenho que ir lá uma vez por semana. Só que eu aham, posso escolher o dia que eu quero ir. E sextas-feiras eles dão 2 dias. 2 dias não, perdão. 2 horas a menos de trabalho. Eu trabalho de 8 a 6. Aí nas sextas eu posso sair mais cedo, sair às 4 da tarde. Ou na ah, tá. segunda eu posso entrar às 10 da manhã. Eu posso escolher uma das duas coisas, né? Por semana ali. Aí eu prefiro sair sexta-feira mais cedo. Então eu já tô de Uhum. casa. E eu sempre tô de bermuda, então assim, aí agora já passou. Na minha vez não teve jeito. Logo na tua vez. Logo na minha vez.
Mas aí, cara, para a gente poder entrar um pouco mais a fundo sobre esse assunto de qualidade, eu sempre brinco com o pessoal que quando me ofereceram, comecei a estudar e a entender um pouco mais sobre essa parte de QA, e como eu te falei, eu vim do suporte. Só que era uma empresa pequena, então eu meio que fazia um trabalho ali de QA, mais um monte de outras coisas, né? Outras Ah, funções. E aí quando eu descobri foi como se fosse igual aquela cena do Harry Potter pegando a varinha mágica lá dele e vem aquela luz em cima assim, entendeu? Então assim, quando você falou que foi um divisor de águas pra você, pra mim também foi, por causa justamente disso. Mas aí você comentou que você saiu de estagiário, foi pra júnior na outra e voltou pleno. E como que foi esse decorrer depois, assim, depois que você saiu dessa empresa e foi para outros, como que foi a sua jornada aí de pleno para sênior? Como que você... Essa é a grande pergunta polêmica, né? Quando que você falou assim, não, agora eu sou sênior? O que que você considera para, mediante a sua história, né? Para ser considerado um profissional sênior em qualidade de sim. software? Quando eu virei sênior, o mundo não era como é hoje, né? Excelente. Isso é porque, assim, né, nossa época de transformação de sênior, na minha época, acredito que na sua também, eram requisitos totalmente diferentes do que são pedidos hoje, né? Então, mas vamos dar passos atrás, né? Quando eu me tornei sênior, quando eu saí da RSI e da Caixa, né? E fui para teste. Mas, assim, como é que eu descobri, como é que eu decidi que eu ia me tornar um sênior ou não, né? Eu já tinha, assim, bastante responsabilidade dentro da RSI, né? Então, assim, eu planejava teste, eu tinha uma... Eu não era o líder de cara, assim, mas eu já tinha ali mais uma experiência de como organizar ali a equipe vinda da Metatron, então eu tinha um papel de liderança ali dentro da Sim, RSI, que tinha uma equipe comigo, respondia por eles. Então, não tinha, de novo, aí, aquele apelo forte de automação nessa época. Então, o que te credenciava assim, um cara sênior ou tudo que você conhecia sobre qualidade de software, né? Como que você pensa nos testes, como que você usa as técnicas certas para levantar os testes, né? Os métodos certos. Então, assim, era esse o requisito. Né? O ML, ninguém mais fala isso hoje em dia, né? Mas como que você conseguia olhar um caso de uso e dali você conseguir transformar aquilo em casos de teste depois, em cenários de teste posteriormente. Né? Então, assim, como que você registrava bugs e fazia rastreamento de bugs, como é que você criava documentos de evidências, coisa que a gente nem fala mais hoje em dia, né? sim. Então, assim, tudo aquilo me credenciou na época a me tornar um analista de teste sênior. Antigamente não tinha engenheiro de qualidade, era tudo analista Nada de teste, né? disso. Sim, aham. Eu falo antigamente como se fosse há 30 anos atrás, né? Mas, puta, pouco tempo. Aí, Mas assim, parece que existe um mundo na tecnologia antes da pandemia e depois da pandemia, cara. Parece que tudo explodiu muito rápido, tudo ficou muito diferente, né? E é isso que é, você falou, antigamente você olhava o LinkedIn do cara, tava lá, programador, e não tinha nada escrito embaixo, só o tempo que ele tá na empresa, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Aí o é, cara que era analista de qualidade de software, era isso, analista, uhum, tester, acabou. Aí agora exato. não, é quality engineer, 2 Vários nomes bonitões, mid-level, né? entendeu? Põe umas coisas todas assim que você vai olhar na prática e fala, ah, mano, tu só testa o sistema ali, para com isso. Tu é só um testador, cara, calma. Sim. Tipo isso. Mas assim, aí quando eu fui para B2W, para teste, né? Aí abriu uma vaga de sênior que tinha exatamente todos os requisitos que eu tava que eu me entendia, né, na Que você época tinha. que eu tinha, que era, pô, ter conhecimento e na época era o Cristalli que tomava conta da iTest, né? Não sei se tu conhece, Ricardo Cristalli, mega. Não, depois tu tem vários livros sobre qualidade de software assim, e são super bacanas. Né? Tem o Cristalli e o outro rapaz que eu sempre esqueço o nome. O Emerson, uma coisa. São referências pra caramba, pelo menos aqui no Rio, assim, são muitas referências em questão de qualidade de software. Sim. E então, assim, se os caras entenderam que era assim, então era sênior, né? Se Mas eles te assim, se eles chancelaram, encher, acabou, cara. Eu sou sênior. exato. Mas assim, na época, eu me senti no momento de poder me desafiar, né, daqueles requisitos que a empresa estava pedindo, e falar assim, cara, é agora que eu vou tentar. Se não der,
tudo bem, paciência, a gente dá um downgrade na carreira e volta, estuda mais. Mas como eu Uhum. disse, né, eu estudava muito, muito, então eu tinha muito dessa questão na minha cabeça. E de lá para cá, aí os requisitos foram mudando e eu fui tentando me atualizar, né? Então começou a vir lá o advento da automação de forma muito forte. Aí foi começar a tentar entender um pouco mais de automação, porque na época que eu entrei, né, tinha aquilo, né, de que o cara que virava QA era o cara que não queria ser desenvolvedor, né? Então o pessoal que não Aham. queria desenvolver virava QA ou virava Sim. analista de requisito, né? Então, assim, eu nunca fui muito de programar, é o que eu te falei, né? Uhum. Quando eu vi Visual Basic, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Mas eu nunca fui muito de programar. Mas, por, sei lá, porque quando eu vi automação de teste, eu falei, cara, isso não daqui parece ser bacana. Né? Eu fui Uhum. parar pra dar uma estudada assim. Mas, assim, é que eu fui estudando pra mim, porque as empresas mesmo não tinham essa fome de querer ter automações ali dentro, né? Sim. E quando eu comecei a ver que as empresas estavam começando a pedir automação para vagas de sênior, aí eu falei, beleza, agora é hora de parar, estudar mesmo e começar a entender melhor. Mas nessa época eu já estava na Cefaz, então assim, eu estudei para mim de novo, né? Para ir, Sim. quando eu saí para a ZUP, já estava qualificado para, né, conseguir a vaga. Mas assim, o que eu posso dizer para a galera que está assistindo, né, se cobrar menos em questão de, eu sou ou não sou sênior, né? E tentar se desafiar mais, né? Tipo, estuda, vê uma vaga, vê se você se encaixa naquela vaga e se desafia. Cara, Uhum. é assim que funciona, né? Porque hoje eu vejo que muita gente se mata de estudar, mata de fazer e não consegue evoluir na carreira porque tem medo, Sim. sabe? Porque fala assim, putz, aquela vaga ali pede. Que nem tem várias vagas hoje, né? Essa vaga pede Robot Framework, pede Cypress, pede Playwright, pede Hash Assured. Aí tu chega na empresa e não tem nada. Sim. Aham. Nada daquilo. Mas, cara, vai, só vai. Tipo, você conhece alguma coisa? Vai, se desafia, Sim. vê como é que Aham. vai. Pra você ter esse sentimento também, né? E estuda. Ter sempre ali a vontade de estar estudando, de estar evoluindo, de estar andando junto com o mercado para você conseguir se encaixar, né? Não adianta você acabou de entrar na empresa há 3 meses na área, quer dizer, 3 meses depois se achar sênior, né? É. Tem uma galera Esquece, que tá não assim nesse existe nível. isso. Então, Aham. cara, tem tempo, você tem que ter maturidade dentro da empresa, porque tem a parte hard skill, óbvio, mas tem toda a parte soft skill também, que eu também me fui comprando com o tempo, que conta muito para sua senioridade também, né? De como que você lida com pessoas, como que você lida com pessoas que têm ideias diferentes de você, com resistência sobre qualidade, como que você vende a qualidade de software para dentro de uma empresa, para dentro de um time, né? Como é que você vai, sabe, lidando com as adversidades, isso tudo te faz uma pessoa sênior também, né? Uhum. Então, tem muito mais coisa além de você ser o cara que sabe tudo, né? Um É. cara só 100% hard skill, sempre, porra, eu sou super, enfim, sabe? Tu tem que, quando tu achar que tá na hora, tu só vai. Tu vai Sim. e fala assim, é a hora. Se bateu, voltou, entende por que estuda, tenta de novo, né? Pra você conseguindo. Foi assim que eu fiz na minha vida inteira e funcionou. Sim, sim, é verdade. É o que eu sempre observo assim também, sabe, das pessoas que estão em posição de sênior hoje. O que eu sempre observo deles é justamente isso. É mais atitude do que propriamente, ele é o papa lá do Cypress ou do Robot, entendeu? Ou É, o cara, nossa, manja muito de API, ele sabe construir APIs do zero e testá-las, entendeu? Não, é muito mais mesmo sobre atitude, é de olhar um processo e falar, cara, isso aqui eu acho que poderia ser melhor se fosse feito exato, desse jeito. E incomodar as pessoas que têm que ser incomodadas para que aquele processo comece a ser melhor, sabe? exato, Então é exatamente. muito por esse lado mesmo. O que vai diferenciar, sempre falo isso até para alguns mentorados meus, o que vai diferenciar o pleno de um sênior, além do conhecimento, né, de saber resolver problemas de forma mais rápida, é como que ele consegue ver problemas, oportunidades e como que ele consegue sugerir melhorias, pentelhar as pessoas para falar, aqui está com problema, a gente precisa fazer tal coisa, sabe? A atitude, sabe? Coisa que às vezes um pleno não tem ainda confiança para chegar e fazer, Para né? poder Não fazer, adianta sim. falar para você assim, você está com problema XPTO. Tá, e aí? Não resolve. Tem que falar, cara, estamos com Uhum. problema. Esse problema aqui, a solução é essa.
temos esse buraco aqui, essa oportunidade. Então, essa oportunidade aqui pode acontecer, a gente pode fazer isso daqui. Bora. Pô, bora, sei fazer, então vamos embora. Né? E essas coisas são aquilo que eu falei, né? São esses soft skills, assim, de você conseguir ver as paradas que vão te transformando num sênior, num especialista, né? Que agora é Sim. staffs, né? Então, são É, essas coisas que vão te transformando e te elevando. E tem muito também de empresa, né? Cada empresa entende uma senioridade de uma forma diferente. Então, tem empresa que pede muito, tem empresa que pede pouco. Tem que saber também como é que o mercado, onde que você quer ir, para onde você quer estudar a empresa e tal. Então, é. tem essas coisas Eu, todas. isso, concordo. Eu sempre falo quando eu tô conversando com alguma pessoa assim que tá entrando na área ou que já tem um tempo que me conhece também, eu sempre falo que pra mim, na primeira empresa que eu trabalhei, a primeira vez que eu trabalhei nela durante 6 anos e 7 meses, né? E aí, assim, 5 anos e 5 meses, mais ou menos, ali, foi como suporte, no geral, né? Assim, pra englobar tudo que eu fazia, suporte. E aí, assim, eu me tornei um sênior dentro da empresa no quesito de suporte. Eu, pra você ter ideia, aplicava coisas em produção, porque eu sabia o que estava fazendo, metia a mão lá mesmo. Empresa pequena, né? Então você vai lá e faz. Eu ia no cliente, treinava o cliente individual, treinava o cliente, tipo assim, de juntar um auditório com centenas de pessoas e treinar todo mundo lá. Então, assim, pra mim era só mais uma terça-feira, sabe? Coisa que era Aham. muito diferente quando eu entrei na empresa com 19 aninhos lá e morria de medo de falar com a pessoa no telefone e não saber resolver o problema dela, sabe? Porque o meu primeiro contato com software, assim, pra trabalhar e tudo mais, foi com desktop. Então, assim, eu peguei várias regras de negócio, igual você falou que tinha trigger e procedure no banco. Nossa, lá era Muita coisa. infinito, entendeu? Tinha um monte no meio, entendeu? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei nessa empresa foi em 2016, ainda existiam clientes dessa empresa que tinham um banco de dados no próprio cliente, não era em nuvem, entendeu? Caraca. Então, assim, peguei casos de cliente ser hackeado, perder tudo. Assim, não perdeu tudo porque eu fazia o backup para eles, né? Sempre tinha esse costume ali de programar para fazer os backups, colocava no Dropbox. Acho que quase ninguém mais usa hoje em dia Dropbox. Putz, foi Mas longe, né? foi longe, foi longe. E aí colocava lá o negócio ponto baixo lá bonitinho para fazer o backup todo dia e tal. E aí, assim, nossa, é aquela coisa, né? O cliente, a gente falava, toma cuidado, não deixa ninguém mexer nesse computador. E aí vinha um hacker, bloqueava tudo. E aí o cliente ficava desesperado e depois eu chegava com ele com o banco lá e falava assim, ó, você perdeu só um dia de trabalho. Nossa, eu era assim, o rei aqui na terra, entendeu? Por causa disso. E aí fui que nem você também, me virei um focal de um time, as pessoas consultavam, inclusive o próprio desenvolvimento me consultava muito, porque eu sabia muita coisa de regra de negócio, né? E foi por isso, inclusive, que eu acabei indo para a área de qualidade. Aí depois eu Aham. liguei um ponto no outro e percebi que, tipo assim, eu já fazia esse trabalho, porque eu ia no cliente, coletava as dois deles, abria um card, registrava tudo no card bonitinho, eu testava depois dessa demanda, aí era o teste bem básico, né? Validação mesmo. Não era nem teste, era validação o nome, né? Sim, Que sim. era o quê? Pô, pedir para um botão de imprimir. Cliquei no botão, não imprimiu, tá errado, faz de novo, entendeu? É É. coisa bem simples, mas já tinha um pé ali na coisa, entendeu? E aí Uhum. eu lembro, sempre falo quando, inclusive nessa empresa que eu tô hoje agora, falei isso no dia da entrevista. Falei, eu percebi assim que porque eu comecei a notar depois que quando eu vou em restaurante, eu fico olhando erro de português e inglês do cardápio. E eu faço isso há muito tempo por hobby, assim, entendeu? E aí eu comecei a ligar que, o que eu te falei, ó, da varinha mágica, sabe? Que vem a luz e você fica. "Ah!" Mas assim, muito bom, muito bom. Esse que tá no É... sangue, né? O meu Sim. filho, meu Aham. filho que deve estar escutando eu falar aqui, ele vira e mexe e fala assim: pai, encontrei um erro no jogo. Meu filho é louco de jogos, né? Fala, pai, Sim. encontrei um erro no jogo. Olha aqui, eu sou para fazer tal coisa aqui, passo direto pela parede. Eu falei, ai, meu filho vai virar canhar. Ai, meu Deus. Inclusive, existe aí uma certificação da CTF lá própria para games, tá? Pra Então eu, games, eu tô ó, ligado. Eu falei, não, filho, pelo amor de Deus. Olha seu pai mexe com como é que isso está. não. Exatamente, cara, exatamente. Zé Fogo. Tem um rapaz que trabalha comigo que ele não tem mais cabelo, né? Ele é careca. Aí a gente sempre brinca falando, você tá vendo isso aí? É de tanto mexer com o Delphi, tá vendo? Porra, também, né?
É E verdade. aqui no estado é muito comum, assim, entendeu? Quando eu falei com você que eu tive esse contato com o desktop, foi justamente Delphi, entendeu? Delphi. Você tem o trauma com Visual Basic que eu tenho com Delphi, entendeu? Porque na faculdade eu tive que fazer ali o mínimo possível ali para poder passar por causa desse bendito do Delphi. Porque o meu professor, ele era agente de desenvolvimento da Três Corações, que Aham. é uma marca de café, não sei se você Sei qual é. conhece. Conheço, conheço. Então, e aí assim, lá eles trabalhavam com sistemas RPs e desenvolvidos em Delphi, inclusive, né? E então Uhum. assim, aí a cidade lá onde eu morava tinham três empresas que também só tinham Delphi. Aí depois que foram migrando para web, né? Mas Uhum. era muito voltado para isso. Então, assim, a região toda aqui trabalha muito. Inclusive, a empresa que eu trabalho hoje, os sistemas legados deles são em Delphi também. Eu testo muita coisa hoje em Delphi, entendeu? Caraca. Tem a parte web e tudo mais, mas Então tem tudo isso, sabe? A empresa que eu trabalhei antes, que inclusive a Stone tinha comprado ela, que foi a Lynx, A né? Lynx. Eu trabalhava na Vertical, que é a Vertical Automotiva, e também tinha Delphi lá. Tem na latinha também. Inclusive, eu acho, assim, eu presumo que eles me contrataram muito por causa disso. Quando eu fui fazer entrevista com os gestores lá, eu comentei que eu estava testando aplicações que estavam sendo migradas de Delphi para a parte web, né? Que estavam usando React, era microserviço também. React Uhum. e era C Sharp no back-end? Eu acho que era C Sharp no back-end, quase certeza, não lembro agora. Mas acho que era Uhum. C Sharp no back-end. E aí, assim, eu tava começando ali, estudando muita coisa, né? E eu comecei. Nossa, olha a ideia do menino, gente. Comecei a fazer uma automação com Java mais Selenium. Peguei, assim, a pior pedreira que eu poderia fazer na minha vida. Mas, Boa. assim, era bem iniciante, né? Então não tinha jeito. Hoje, eu sei que eu faria muita coisa diferente do que eu fiz lá atrás. Por Mas exemplo, essa é a pedra. colocaria um robot, que era muito mais prático. Cara, mas todo mundo que eu conheço, eu também comecei com Java com Selenium, cara. Aí, Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, assim. sim. Eu falando, meu Deus, Ai, o gente. que é Não, isso? não que é, assim, ruim, mas é uma coisa que você não tem muito material. é, Poxa, você. Tô tentando defender o Java, mas é difícil. Né, cara? Mas a minha referência na época de quando eu fiz algumas coisas com Java e Selenium era o Elias Nogueira, que nem mais no Brasil tá, né? Ele é mega javeiro, assim. E não Sim. sei se tu conhece Elias, deve conhecer Não, não o conheço o Elias Elias Nogueira. Nogueira, não. Uh-uh. Não, depois pra uma pesquisada, assim, ele é o que é absurdo, assim. E ele fazia muita coisa com Java, né? Então eu olhava assim, eu vi e tal. E minha faculdade não foi com Java, foi com Python, né? Então eu sempre tive dificuldade pra caramba com Java. Uhum. Aí eu fui pegando algumas coisas assim e tal, por ali vai. Eu falei, pô, cara, isso aqui tá. Quero isso não, quero isso não. Aí eu falei, deixa isso pra lá. E aí, então, aonde que entrou o robot na sua vida? Foi por causa da faculdade? Não, o robô entrou na minha vida muito depois da faculdade. É uma história muito grande também, mas vou resumir. Quando eu tava na Cefaz, a gente fazia testes manuais lá ainda, Uhum. né? E eu já estava lá como head de qualidade. Aí, assim, a gente testava muitas aplicações lá, tinha muita coisa que a gente fazia manualmente que a gente já podia ter automatizado. Aí, com aquela visão para fora da Cefaz que eu tive que dar, né? Falei, cara, como é que o pessoal tá olhando isso, né, na comunidade? Eu vi que o pessoal tava começando a automatizar várias coisas com Ruby e com Cucumber. Uhum. Aí eu falei, pô, vou olhar esse negócio. Aí fui, fiz um curso na Udemy e tal. Fui para um meetup que acho que nem existe mais aqui no Rio, que era o Ministry of Testing. Aí fui, fiz o Ministry of Test e tal. Eu falei, pô, legal, vou tentar aplicar isso aqui, não só para mim, mas para a equipe inteira, né? Aí eu fiz Uhum. uma POCzinha para mim, muito ruim, mas que funcionava. Eu olhei para aquilo e falei, cara, acho que tá simples, porque o Ruby com Cucumber não era tão difícil, né? É um negócio até. O Ruby é uma linguagem muito tranquila. Eu falei, pô, vou tentar levar para dentro da equipe. Alguns pegaram fácil e outros não pegaram. Eu falei, cara, não tá legal, assim, não quero também. Eu sempre fui assim, tipo, de pensar mais não em mim, mas
no todo, sabe? Tipo, todo mundo tem que estar Uhum. confortável. É uma coisa nova que eu tô trazendo pra equipe. Eu não vou impor que, você tem que fazer tal coisa, senão eu vou te exonerar. Não, Sim. não faz sentido, né? Eu falei, pô, legal, a equipe não ficou confortável com isso daqui, então vou tentar outra coisa. Aí eu já tinha escutado falar no robot. Só que eu falei, pô, quando eu li na época, li num blog, eu falei, porra, não pode ser isso, não é impossível, não pode ser um negócio simples assim, não é isso, né? Aí, beleza. Aí eu fui num outro ministro of teste que teve uma palestra sobre o robot. E o cara falou exatamente a mesma coisa que estava no blog. Pô, não sei o quê, com Keyword, você consegue fazer as coisas muito simples, muito rápido. Fiz um live, o code lá, fiz um negócio super rápido. Falei, não é assim, tá errado. Não é Não, possível. não é possível, cara, não é possível. Porque, assim, conforme eu fui. é, quando eu tive como head, umas visões diferentes, assim, do cotidiano. Então, tipo, eu queria que a automação de teste existisse dentro da minha equipe, mas eu, não, eu sempre pensei em automação de teste como algo muito mais leve do que você programar uma aplicação, Sim. sabe? Uhum. Eu não acho que ela deveria ser, aí é eu falando, né? Não acho que a Uhum. automação de teste deveria ser algo tão pesado quanto programar uma aplicação do zero, Sim. né? Pra quem tá começando, assim, tipo, eu quero pegar um cara que tá zerado, bota ele aqui e falar assim, ó, toma isso aqui, vamos fazer isso aqui, né? Tinha frameworks que faziam isso, só que tinha que pagar. E a Cefaz não ia pagar Sim. nada pra gente naquela É. época. O Rio de Janeiro tava passando por crise e ninguém ia pagar nada. Aí, cara, eu falei, pô, cara, tá no blog, tá no live code do cara. O cara falou que é isso mesmo, então eu vou dar uma chance. Aí eu peguei um curso na Udemy da Mayara Fernandes. Aí eu fiz o curso, eu falei, cara, Grande Mai. Uhum. eu falei, cara, é isso mesmo. Acho que é simples assim. Vou aplicar. Aí beleza, eu peguei uma aplicaçãozinha, peguei o mesmo lugar que eu tinha feito com o Ruby Cucumber e trouxe pro robot. Na época eu fazia totalmente diferente como eu faço hoje, né? Mas eu Sim. olhei assim e eu falei, cara, foi muito fácil. Vou levar pra minha equipe. A minha equipe pegou muito fácil também. O pessoal que assim, né, tinha uns que não queriam automatizar mesmo. Eu falei, tudo bem. Uhum. E aqueles que queriam automatizar pegaram muito fácil. E a gente começou a fazer algumas coisas e tal. Eu falei, porra, cara, esse negócio é realmente bacana. E aí, cara, assim, conforme eu fui vendo o pessoal evoluindo e eu fui evoluindo também, aí sim, foi paixão, claro. Aí eu parei para Sim. estudar mais. Porque para mim, é assim como a maioria das pessoas que conhecem, não conhecem tão bem o robot ainda, acha que o robot é para teste de UI. E para mim, cara, robot framework é só para testar o UI e acabou, não tem mais nada Uhum. para fazer. Você vai lá, baixa o robot, baixa o Selenium e tá tudo lindo. Aí quando eu fui começando a estudar mais, eu vi lá, opa, tem um negócio aqui de request library para fazer teste de API. Opa, tem aqui um request slide para fazer. Como é que ela é? A API Online para fazer teste de Uhum. mobile. Pô, tem a Ciculha. Eu falei, cara, dá pra fazer muita coisa com esse negócio aqui. Aí eu comecei a estudar, Sim. vi várias possibilidades. Eu falei, porra, dá pra eu fazer minha biblioteca pra uma coisa que não tem? Eu falei, caraca, que loucura. Aí, cara, eu comecei a estudar. Aí quando eu saí pra ZUP, não tinha. Quando não sei o que aconteceu, né? Tava montando uma equipe nova na ZUP, que já existia na real, mas tava sem QA. Tinha um QA lá, na verdade. Refazer minha frase. Tinha uma equipe que tinha um QA, mas esse QA, na época, ele era júnior. E precisava de alguém sênior na época lá para não somente alavancar o QA que já estava lá, mas como levar também a parte da parte de qualidade. E precisava também de alguma coisa com relação à automação que fosse rápida. Aí, quando eu fui para a ZUP, eu já fui na minha cabeça de tentar aplicar o robot lá. Já conhecia toda essa parte de como fazer com teste de API e tal. Só que teve resistência. Eu falei, beleza, não tem problema. Falei, vamos começar por onde? Vamos ir pelo Postman. Então a gente fez um projeto de automação com o Postman, assim, absurdo. Eu tenho dor no coração que eu perdi esse projeto, eu perdi ele, não consigo mais localizar. Mas assim, é um projeto muito, muito maneiro que a gente fez. Só que assim, o Postman tem teto, né? Você pode chegar uma hora que tu vai bater, pá, tu não consegue subir mais do que aquilo. Aí eu Uhum. falei, hora de eu tentar aplicar o robot aqui com a galera. Né? Então eu fiz sozinho, fiz uma POCzinha, levei para a equipe. Era eu e mais dois QAs. Né? A gente foi, mostrei para eles, e eles falaram assim, tá bom, vamos tentar.
vamos tentar. E, cara, nessa de vamos tentar, o negócio de lanchou. Então a gente conseguiu fazer uma automação de teste lá muito bacana para um Banking as a Service da Zup que estava fazendo na época, botando no CI/CD, rodando direto, e foi muito bacana. Quando eu saí da Zup e fui para a PagSeguro, mesma coisa, né? Já tinha algumas automações, a gente precisava também fazer teste de API testes end-to-end, né, de API. E, peraí, rapidinho, peraí, sim, calma aí. Uhum. Já, calma. É, aí já tinha algumas automações lá, na época eu não lembro qual era o framework que o pessoal estava usando na época, não me vem agora à cabeça. Mas assim, tinha o Run Scope, que é tipo um Postman, só que da Blaze Meter. Só que tinha algumas reclamações e tal em cima dele. Eu falei, opa, um lugarzinho para colocar o robot aqui também. Uhum. Aí eu fui, fiz toda uma POC, apresentei, o pessoal comprou ideia, o pessoal topou. Aí tinha dev botando a mão pra evoluir o projeto, maneiro pra caramba. Mesma coisa, a gente botou no CI/CD, ficava rodando direto. E lá teve uma situação bem bacana que foi a gente teve que fazer testes de BI consumindo filas do Kafka. Uhum. Aí a ideia era verificar se as transformações que estavam sendo feitas pela aplicação quando mandava a mensagem para o Kafka, para uma fila do Kafka, estavam acontecendo de fato. Aí a gente a gente não, né? Os devs fizeram uma libzinha para fazer teste de esquema, mas ainda estava faltando ainda validar no end-to-end, né? Se isso realmente estava acontecendo. Eu falei, deixa comigo. Vou fazer aqui uma libzinha para consumir do Kafka. Aí eu fui lá, fiz uma lib para consumir do Kafka, aí ela fazia um negócio super bacana. Que Uhum. assim, quando você conecta no Kafka com o consumidor, ele consome a fila inteira, tudo que você não consumiu naquele dia, né? Tudo que está lá ainda disponível, ele consome. Sim. Só que o que eu queria fazer era o seguinte, eu queria mandar, disparar uma requisição, pegar essa requisição lá, essa mensagem que a requisição manda lá no Kafka e validar ela. Aí então eu Uhum. tive que fazer, não no meu fluxo de teste, né? Tinha lá a requisição disparada. Quando eu ligava o consumidor, eu posicionava um offsetzinho justamente onde eu queria, tipo, eu pegava, em vez de consumir a fila toda, eu consumia 1 minuto atrás, de agora para 1 minuto atrás. Então, ela Sim. consumia, pesquisava ali o ID específico que eu queria e fazia a validação. A partir daí, cara, a gente começou a fazer várias validações dos BIs ali que a gente tinha ali e dava super certo. A gente achou vários problemas, corrigiu e tal. E foi um case bacana, assim, com um robot diferentaço que a gente fez. Uhum. Aí, quando eu fui pro dia, aí foi só back-end, né? Quando foi pro dia, aí teve back-end e mobile, mesma coisa. Tinha um teste que estava com super teste. Aí lá a gente também tomou a decisão de migrar pro robot. A gente foi e migrou pro robot. Também deu super certo o robot com browser stack. E tinha a parte de back-end também, com todas as nossas APIs lá. Mas, aí nas outras empresas, enfim, eu fui usando o Robot Framework da Zup então, até Não agora, adianta. Sim. né? Aí o pessoal fala assim, putz, tem sempre aquela pergunta, né? Você é especialista ou generalista, né? Cara, eu escolhi o Robot. Assim como um cara que escolhe o Java e ponto, Sim, né? concordo com Então, você. tipo, o cara que é javeiro, ele não vai pesquisar uma vaga de Python, É verdade. né? Ele vai pesquisar uma vaga de Java. Então, assim, Sim. quando eu escolhi, e não tenho problema nenhum quanto a isso, quando eu escolhi trabalhar com robot, Uhum. né? Então, eu vou procurar vaga, assim, geralmente, quando tem uma vaga para robot. Na Stone, por exemplo, a galera trabalha com robot para fazer testes, agora com o teste API, que está comigo, e com os testes de mobile, também está com robot. Então, quando eu fui me candidatar para Stone, né, foi por uma indicação de um amigo meu, que é o Douglas, que deve estar aí também, vai ver. Ele falou, cara, aqui tem robot, cara, vem para cá. Eu falei, não vem para cá, não tem que fazer Muito entrevista. bom, cara. Sim. Aí eu falei, show de bola, vamos fazer entrevista, vamos se eu passar, acho, pô, perfeito. Aí, cara, assim, não tinha algumas automações já com robot prontas, mas tava meio paradão o projeto. Falei, beleza, vou criar um outro projeto de API aqui com robot, que já é o stack da casa, só que seguindo outros padrões. E tá lá, a gente estava dando manutenção aí frequentemente até hoje. Então, assim, foi assim que o robot surgiu na minha vida. Só que aí, eu acredito que seja a uma pergunta, se não for, eu vou adiantar. Eu percebi assim que o Robot Framework ele tem uma rejeição às vezes
desnecessária da comunidade por não conhecer tanto o robot, né? Por Sim. conta daquele mesmo problema que eu tive quando eu conheci. Quando eu pensei que o robot fosse só uma ferramenta de UI, né? Então, assim, eu pensei comigo, falei, cara, eu posso tentar ensinar as pessoas ou levar mais conhecimento para a pessoa, para a galera, para as pessoas conhecerem o Robot Framework, né? Assim como Uhum. tem hoje o Valmir Filho, que fala muito de Cypress, a ideia do Sim. cara é consolidar o Cypress com todas as forças, eu acho mó maneiro isso. Foi Aham. até nele que eu me inspirei para fazer Robot Course. Eu falei, cara, se tem um cara para falar só sobre o Cypress, pô, por que não pode ter um cara só para falar sobre o Robot? E na época Concordo já com tinha você. na época já tinha a Mayara, né? Falei, pô, não quero competir com a Mayara, mas falei, pô, vou tentar fazer do meu jeito. Aí eu comecei com um blog pra testar. Aí deu certo, teve uma boa aceitação. Aí eu fiz o canal, aí eu vou falando sobre o Robot Framework, assim, quando dá tempo, né? Aí eu vou Sim. tentando levar, assim. Aí tem, cara, e legal que o feedback é bem bacana, porque algumas pessoas falam assim, cara, eu não conhecia o Robot Framework como você conhece, como agora, assim, como vendo seus vídeos. Para mim era um Uhum. negócio, tipo, mega simples, assim, que eu não queria mexer e tal. Pô, vendo que você, a forma como você mexe, assim, pô, eu acho mó bacana, assim, me despertou interesse. Então, cara, é, Uhum. a minha relação com o Robot Framework parece até coisa romântica, né? Mas a minha relação com o Robot Framework, assim, tipo uma parada, tipo de honra, sabe? Tipo, eu Sim. quero fazer as pessoas entenderem que o robot também é uma opção válida que faz sentido para você levar para a sua empresa. Não, não necessariamente a única, mas acho que é Aham. um cara que pode ser posto à mesa e falar assim, cara, tem um robot. Pô, tem um Cypress, tem o Playwright, tem um Rest Assured, mas tem um robot também. A gente pode pensar Uhum. nisso aqui para tentar fazer uma coisa mais rápida. Entendeu? Então, resumo da ópera foi o maior resumão. Podia Sim, ter sido aham. maior, mas foi isso. Muito bom, cara, muito bom. Assim, eu inclusive iniciei com Java porque eu não conhecia mais nenhuma outra coisa. Já tinha ouvido falar do Cypress da vida, né, e tal, mas eu fui pra linha do Java na primeira empresa que eu trabalhei, né, que eu tava comentando com você. Primeiro porque eu já tinha um amigo que estava trabalhando com Java, ele trabalhava na Alelo, não sei se você conhece. Conheço, com Olha certeza, né? alguém falando, ó, eu quero passear, eu quero passear. Né? Então, aí ele trabalhava na Lelo lá, era Java com Cucumber, inclusive, né? Como você comentou do Ruby aí. E aí, assim, comecei pelo Java. Quando eu saí, eu fui para uma startup. E aí também não foi tão legal, não deu tão certo ali. O que foi prometido não foi muito entregue ali em questão de projeto, né? É, eles pagavam direitinho e tudo mais, mas o que eu queria como desafio não foi entregue. Aí eu resolvi sair e fui parar na Lynx. E aí na Uhum. Lynx eles estavam migrando o Teste Complete, que acho que você deve conhecer, né? Sim, Que é pago, inclusive, da Smart Bee é. lá, caríssima licença, em dólar, né? E aí, assim, para o Robot Framework. Então a proposta, quando eles me contrataram, foi para que eu tentasse ali procurar soluções gratuitas para fazer testes de desktop. E Uhum. aí, assim, eu pesquisei o Ciculi na época, né, e tal, ali e tudo mais, vi algumas coisas, o Zumba, se eu não me engano, também, Zumba, é. que eu vi de algum cara também muito bom em automação, esqueci o nome dele, mas que achei no YouTube afora. Sim, Aí, só sim. que aí, assim, eu pausei o projeto para começar a automação da parte UI, que é o front-end ali, de uma aplicação lá interna. E aí, o que que acontece? Veio um outro rapaz depois para fazer dupla comigo, e ele começou, o Renan, e aí eu não ouso pronunciar o sobrenome dele, que é difícil. É, mas para quem conhece sabe. E aí ele começou com um projeto desktop. Então ele foi assim, comeu o Robert em relação ao desktop. Ele Legal. descobriu que era você usar a biblioteca RPA Framework, né? E tinha uma outra que eu esqueci agora o nome dela. E aí ele usava o Py em alto lá para poder pegar a árvore de elementos do desktop, né? E conseguir fazer ali a automação em si. Aí eu sei que assim, um pouco antes de eu sair da Lynx, a gente apresentou um projeto lá para. Poxa, eu esqueci o nome que eles dão para reunião. Mas tem um nome específico para reunião que envolve todo mundo, né? A galera que os heads, alta gestão tá envolvida e tal, que fica mais com a parte de tecnologia, né? Obviamente. Aham. Estavam lá junto no momento, a gente foi e falou, né? A gente tirou o robot,
perdão, o teste complete. Teste complete. Aí foi uma economia lá de alguns milhares de reais por ano, por ter tirado e É. colocado o robot, né? Aí a gente Aham. mostrou essa vantagem de você conseguir fazer com o robot um teste web e navegando depois para desktop e voltando para web de novo. E aí, inclusive, foi esse meu caso que eu levei para eles. Que eu tinha um teste que demorava em média 7 horas para ser feito manualmente. E com o robot eu conseguia fazer em 7 minutos. Então, assim, cara, 90% do tempo economizado. Eu lembro que acho que no cálculo que eu fiz, dava tipo assim, uns 12 dias de economia de trabalho, entendeu? 12 Aham. dias em horas, né? Porque assim, se fosse calcular mesmo as 8 horas trabalhadas, daria muito mais do que esses 12 dias, né? Sim, E aí, sim. assim, brilhou o olho da galera, né? Os caras doidos. Não, vamos fazer o que a gente pode fazer pra colocar mais e tal. E a gente falou, calma, gente, a gente só tem dois braços aqui, o meu e o do Renan. E E quando aí, dá certo, né? assim, Vamos para botar mais trabalho. exatamente, entendeu? Exatamente. E aí, assim, eu tive esse contato aí com o Robert por uns 9 meses, 9, 10 meses mais ou menos aí, assim. Foi uma experiência muito legal, eu gostei. E aí eu Legal. acabei, eu só sei que existe outras coisas que o Robert é excelente, tipo na parte de API, desktop, mobile e web, justamente porque eu precisei de fazer esse trabalho, senão eu também não saberia da existência dele, né? E Aham. realmente, cara, é assim, excelente. A curva de aprendizado, como eu já tinha sofrido com Java, assim, com 2 semanas eu sabia mexer em 90% do projeto que existia lá, entendeu? Aham. É, Então cara, foi bem bacana. a curva de aprendizado é insanamente baixa, cara. Aqui na Estônia mesmo, tem um amigo meu, Rodrigo, ele veio pra cá, o projeto já existia. Ele já conhecia o Robot, né? Mas ele estava trabalhando com outro framework. Então, quando ele veio, o projeto estava bem estruturado, tudo direitinho. Quando ele veio, ele botou o olho assim e falou, cara, já entendi, bora. Entendeu? Então, Uhum, assim, o sim, negócio é muito rápido, cara. é Ele muito não precisou rápido. nem de um dia inteiro. Ele olhou pro projeto assim, leu, tal, falou, tá, beleza, já entendi, bora continuar. Falei, Uhum, show, bora, pô. sim, sim. Quando eu saí de lá, né, eu indiquei o Igor Stefano, né, que passou o seu contato ali, fez a ponte entre a gente. E hoje ele tá lá justamente nessa cadeira que era o que eu ocupava lá lá eles fazem distinção, né, dos QAs que testam manualmente e os que fazem automação de testes. Aí ele assumiu e assim, aí ele pegou o projeto, cara, continuou andando com ele, evoluiu, tá ficando sensacional. De vez em quando ele vai me falando algumas coisas que eles estão melhorando lá do que a gente deixou, né? Que Sim, tanto eu sim. quanto o Renan não estamos mais lá na Lynx. E aí, Ah, assim, tá botando pra quebrar lá e assim, o negócio tá rendendo, cara. Tá bem legal maneiro. saber que isso tá crescendo. Quando o projeto é bem estruturado, aquilo que eu sempre falo, assim, até para os meus mentorados, cara. Quando o projeto está bem estruturado, bem feito, qualquer um pode pegar, botar a mão e evoluir. O problema, não só com robôs, com qualquer outro framework, com qualquer outra linguagem que você vai construir automação, é quando o projeto está mal feito. Sim. Né? Uhum. Quando o projeto está mal feito, cara, não tem santo que ajude. Né? Você vai tomar porrada, você vai optar até por uma refatoração para criar um projeto novo, para você fazer ele funcionar da forma como deveria, ou não só funcionar, né? Ou dar manutenção de uma forma fácil. Porque às vezes está ruim, mas está funcionando. Mas às vezes quando você quer evoluir e dar manutenção, você não consegue de jeito nenhum, porque já está ruim. Né? Então, se você consegue fazer de uma forma bem estruturada, seguindo boas práticas, cara, é sucesso certo. Né? O problema é que geralmente, né, que pega alguns frameworks assim, não vou nem falar só do robot, e tende a falar mal daquele framework, daquela linguagem, é que não conhece tanto, né? Pegou assim de rapidinho, fez ali e Exato. falei, ei, não gostei tanto. Né? Uhum. E é Pô, tu não seguiu as verdade. boas práticas, então tem que seguir, senão tu não consegue fazer direito. Pô. Sim, e é verdade, é verdade. É, E aí, assim, você comentou aí algumas vezes sobre seus mentorados nesse processo, então, de você fazer uma divulgação do robot em si, e tanto com vídeos no YouTube, né, quanto seu blog e tudo mais, você acabou, então, abrindo esse espaço. De onde veio essa ideia de você, assim, poxa, eu acho que dá para ter uns mentorados aqui, abrir um espaço na agenda. Na real, eu nunca pensei nisso. Porque assim, quando eu criei a Robot Course, a minha ideia era tentar levar conhecimento pra galera de forma gratuita. Eu não Uhum, queria cobrar pra ninguém, sabe? Apesar de muitos me pedirem pra cobrar, eu nunca quis cobrar.
Isso até que eu não tenho um curso ainda, Sim. né? Porque eu sempre fui muito avesso a querer cobrar as pessoas para conhecer alguma coisa, Uhum. né? Então, quando eu fiz o blog e depois fiz o canal, a minha ideia era colocar conteúdo sobre robot framework de forma gratuita para a galera comprar a ideia, né? Comprar ali Sim. o, o que estava sendo visto ali no canal. Só que aí quando o canal começou a crescer muito, algumas pessoas começaram a me chamar no LinkedIn, falaram assim, pô, cara, quero ser seu aluno. Eu falei, cara, vamos trocar uma ideia. Eu tenho gente que até hoje, eu ajudo trocando ideia, assim, pô, o que você quer? Ah, tá bom, eu te ajudo aqui pontualmente, pum, acabou, foi. Uhum. Mas aí começou a perseguir, falou assim, cara, quero uma mentoria, quero mentoria. Eu não quero mentorar, não quero cobrar as pessoas, assim, né? Sim. Aí, cara, veio um cara e falou assim, que mudou minha cabeça, ele falou assim, cara, se as pessoas estão querendo pagar por o que que você vai ensinar, é porque estão vendo valor naquilo que você está Que você falando, tá né? publicando, sim. Então, se ela está disposta a pagar um dinheiro para você, é porque ela vê que você tem valor. Eu falei, eu sei, você não quer, cara. Aí, pô, comecei com a minha esposa e tal. Eu falei, tá bom, tá, beleza. Aí eu peguei um aluno, foi o meu primeiro aluno, foi o Matheus. Aí, aparecendo outros alunos, eu falei, tá, beleza. Então, vou tentar fechar pelo menos uma semana de aluno, que eu tenho um aluno uma vez por dia, por semana, né? Então, fazer 5 alunos e não vou fazer mais para ninguém, né? Então, hoje eu não tenho mais 5 alunos, tenho menos alunos, como já acabaram, outros saíram, tiveram que sair. Sim. Mas, assim, a ideia que eu tenho é de tentar, uns eu tento não ensinar o robot, porque já sabe, então é mais uma questão mais de consultoria e não mentoria, né? De você tentar resolver problemas do cotidiano deles ali, de como que eles vão pensar em relação ao robot, outros são mentorias mesmo, de ensinar alguma coisa. Então, tem uns que tem toda um cronograma de testes mobile, outro tem todo um cronograma de teste de API, outro tem todo um cronograma de teste do web, até chegar e finalizar, né? Mas quando terminar essa leva de mentorados, eu não vou abrir mais nenhum mentorado, porque até o pessoal pode até falar, mimimi. Mas assim, eu prezo muito pelo tempo com a minha família, sabe? Sim. Uhum. Então, é até um dos motivos de eu, às vezes, parar do nada com a robot curso no canal. Porque Sim. eu vejo que eu tô sem tempo. Às vezes eu tô só trabalhando. Às Uhum. vezes, assim, tipo, agora eu vou voltar a fazer vídeos agora pro canal. Mas vou ter uma hora que eu vou parar de novo. Quer ver, quando eu faço vídeo de manhã, antes de começar o trabalho. Então eu acordo 5h30, às vezes 5h30, 6 horas. Aí eu vou gravando, faço o roteiro, gravo até 9 horas para começar a trabalhar. Aí quando eu paro de trabalhar, aí tem os mentorados. Aí às vezes eu vou até 8, 8h30. Aí vai ver, meu filho já tá com sono, já vai jantar, vai dormir, e passou o dia, eu não fiquei com a minha família, Uhum. entendeu? Então, assim, quando eu posso falar, ah, você não vai abrir, mas não vou, porque acima do meu trabalho tem minha família, Sim. entendeu? E assim, é Concordo importante pra plenamente mim, com você. Concordo entendeu? plenamente com você. Porque no final das contas a gente trabalha, a gente gosta, se diverte e tudo mais, mas é, precisa ter uma finalidade para isso tudo. E a Exato, família, né? Não tem jeito. O que eu sempre falo com a minha esposa também, assim, cara, você é minha prioridade. Assim, eu trabalho, vou atrás, corro muito porque eu quero poder, se acontecer alguma coisa, Deus que me aconteça, eu ter condições, sei lá, pagar um médico, um exame, uma consulta, alguma coisa pra você se precisar, exato, entendeu? Poxa, tá muito ruim no trabalho, quero sair. Beleza, sai, entendeu? Minha prioridade é você. E é exato, isso, eu pensa assim concordo também. plenamente com você, cara. Plenamente, tempo é uma coisa que não volta, então Eu volto. é excelente, assim, quando você falou mesmo que, não, pô, hoje não dá, vamos marcar um pouco mais pra frente, porque você falou que tem academia com seu filho, né? Que você vai com É ele. isso. É, E assim, então, cara, perfeito, assim, nossa, é excelente, assim, poder ter esse tempo entre pai e filho mesmo, assim. é, Eu tive essas oportunidades de ter vários momentos com meu pai também, assim, é o que fica. Eu nem lembro quais são os presentes que meu pai me deu, mas essas memórias, cara, exato, pô, quando a gente saía ir pra um rio junto, pra poder tomar banho no rio, essas coisas do tipo, cara, fica tudo gravado na cabeça. Então, exatamente, são momentos preciosos e importantes. exatamente. Mas pra gente Mas, poder finalizar, o que que você espera agora, então, com
Não, perdão. Uma coisa que eu tinha que te falar, você estava falando sobre a questão dos mentorados. Eu também sempre fiquei meio assim com isso, de tipo assim, pô, mas, né, cobrar alguma coisa de alguém. Não cheguei nesse nível ainda de ter pessoas querendo mentoria comigo, mas uma coisa que eu vi uma vez, eu nem lembro onde eu vi isso, mas que eu achei muito legal, é que a pessoa falou assim, o melhor elogio que alguém pode te dar é o dinheiro. Então, quando alguém fala assim, pô, né, cara, eu gostei tanto do seu trabalho, eu gostei tanto de ver seus vídeos, que eu quero mais disso, e eu tô a fim de te pagar para você poder tirar o seu tempo para estar aqui comigo e ver a minha realidade, entendeu? Então, o Sim, melhor elogio com certeza é o dinheiro ali, né? E o exato. maior é a imitação, entendeu? Então, eu não sou pai ainda, né? Mas quando, nesse caso de, tipo assim, o filho começa a imitar a gente, olha, pai, achei um erro aqui no jogo. O maior elogio é esse, né? É Pô, a pode crer. imitação. Minha esposa fala que meu filho, ele é minha cópia, né, cara? A gente é super, 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 super grudado, assim. Então ele tem muito de meus trejeitos, assim. Então, às vezes ele fala que nem eu, falo, rapaz, que é isso aí? Aí ele fala que nem eu, assim, pô, é muito legal. Ai, cara, isso E é assim, muito bom, cara. ele ainda tá criança ainda, né? Então, daqui a pouco ele já tá pré-adolescente, adolescentezinho e tal. E o normal é que um dia ele comece a querer viver a vida dele. E eu quero estar o Sim. máximo possível, né, perto dele, sabe? Então, posso me arrepender lá na frente, um dia, de falar, putz, caraca, eu não ganhei o dinheiro que eu deveria ganhar. Cara, mas, enfim, o dinheiro que eu não ganhei foi o tempo que eu ganhei com Com meu filho e com a minha esposa, e sacou? com a sua esposa. Isso é Então, excelente, cara. Mas aí, assim, como eu tava falando, é pra gente poder finalizar e eu também te liberar, né, claro. O que que você pensa aí pros seus próximos anos aí? Porque, assim, eu vejo que tá crescendo bem, né, o seu canal no geral ali. Eu falo não só de tipo, nossa, tenho muitos seguidores. Não, mas eu falo no sentido de que, assim, eu vejo que você tem um bom material lá. Tava dando uma olhada ali, assistindo uns videozinhos ali. E falei, cara, tá muito legal, tá muito massa. O que que você quer construir? Assim, eu não sei se eu posso usar o termo não entendi. construir de legado, mas o que que você pensa aí pro futuro agora, com tudo isso que você está construindo? Então, eu sou o cara que começa as coisas e nunca termina. Então, só que Te agora, entendo. quando eu saí de férias recente, né, aí eu voltei com uma cabeça bem diferente, assim. Então, eu tenho alguns projetos da Robot Curso, assim, que eu tenho que concluir. Então, tem um livro que está quase terminando de fazer, Uhum. que eu quero, são livros de fundamentos do robot, que a galera, às vezes, tem uma certa dificuldade com os fundamentos principais do robot. Então, é um livro que eu quero publicar, livro físico mesmo, pra galera Uhum. colocar né, na livraria de casa, biblioteca de casa, quer dizer. Tem um curso também que eu estou fazendo. Mas assim, de legado assim, que eu gosto muito de fazer são ferramentas, sabe? Coisas para Sim. ajudar no dia a dia. Então, hoje eu tenho três bibliotecas para ajudar a galera no desenvolvimento. Tem uma biblioteca com Browser Stack, tem uma biblioteca para fazer integração com o Slack, tem uma biblioteca para fazer análise de cobertura. Eu acho que eu tenho mais uma que eu não estou lembrando o nome agora. Mas depois eu lembro. E eu tô criando, eu ia publicar hoje, mas acho que vou deixar para amanhã, cada hora, um plugin para o VS Code para ajudar a galera ali a desenvolver mais rápido, né? Não substituir o desenvolvimento, mas fazer as coisas mais Sim. rápido, né? Então, assim, eu gosto muito dessa questão de fazer, olhar assim e falar, pô, o que eu tô fazendo aqui pode virar uma ferramenta para a comunidade, né? Uhum. Então, eu gosto muito de fazer pegar o que eu faço e transformar em ferramenta e falar, gente, usa, tá aí. Sim, Tá sim. aí pra galera. Eu acho que isso é um bom legado, sabe? De você. Que assim, às vezes a pessoa não tem tempo pra ver um vídeo ou pagar, né, um dinheiro ali pra comprar um curso, as coisas todas. Às vezes uma ferramenta já ajuda, né? Então Sim. é um negócio bacana, né? E assim, cara, eu tenho trocentas coisas que eu quero fazer com a roupa de cursos um dia, né? Mas assim, o que eu não queria fazer é com que ela saísse do princípio dela, que é ajudar a comunidade de algum modo, né? Uhum. Fatalmente, ela vai acabar virando algo que vai vender curso, né? Que é o que
a galera pede insanamente, né? Mas ainda assim eu quero que ela continue sendo um meio de comunicação que consiga levar conhecimento de forma gratuita para a comunidade do modo geral, sabe? Para Uhum. atender ali as expectativas, as dúvidas da galera, né? E fazer com que a gente consiga desmonetizar, entre aspas, assim, Sim. esse conhecimento mais bruto, sabe? Fazer com que o pessoal consiga Aham. conhecer mais. Por isso que eu digo muito ali do canal do Valmir, o Talk About Test, né? Que ele faz as lives. Eu não tenho cara para fazer live, né? Porque tu deve ter percebido, eu falo muito rápido, né? Uhum. E quando eu tô gravando, eu tento me policiar, falar mais devagarinho, por Sim. conta de. E quando eu falo rápido, eu vou lá e puf, corto e faço de novo. Mas em live, assim, tipo, dia a dia eu falo muito, muito rápido, sou muito acelerado. E eu não sei Sim. se daria certo. Mas, tipo, o Valmir, por exemplo, ele tem uma didática muito boa, ele fala pausado, não sei o quê. É. E é um cara que leva, pô, conhecimento gratuito ali, só entrar ali e coisa. E ele tem os cursos dele, tem os mentorados dele Tem, também. sim. Mas ele ainda tem ali todo um comprometimento de levar conhecimento gratuito para quem quiser, tá lá, né? Uhum. Então é esse mesmo caminho que eu quero tentar seguir também com a Robot Curso, sabe? Tu falou de questão de imitar a pessoa, ele é um cara que, tipo, a gente não troca muita ideia, mas é um cara que eu respeito pra caramba, assim. Sim. Que é um dos poucos que eu conheço, assim, que tem esse comprometimento de estar tentando levar coisas gratuitas pra comunidade, sabe? Fazer o pessoal entender e conhecer. Então, basicamente é isso, sabe? É isso que eu quero fazer com que a Robot Curso um dia consiga chegar. Sim, verdade. Eu quando fui para Links, eu não conhecia o seu canal, não conhecia o seu material, né? Então, o primeiro que me indicaram quando eu tava lá foi o da Mai Fernandes, né? Aí eu Uhum. comprei os cursos dela na Udemy mesmo. E, cara, foi isso aí, assim, assisti o curso básico dela, aí já consegui olhar pro projeto, entender ele com mais clareza ali e comecei a produzir alguma coisa já. Aí depois assisti os outros também, né, tal e tudo mais, a gente conseguiu depois reformular o projeto ali e hoje eles conseguem dar continuidade com o que tá. Então, assim, eu sei como que é essencial você ter cursos gratuitos e disponíveis na internet, assim, eu super apoio a sua ideia. E sei que, assim, é igual eu vi o do Cariani, né, que é do mundo dos marombas lá, Tô falando ligado, assim, pô. cara, todo o conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente para você, tá aí para você poder assistir espalhado no meu canal, não sei quantos mil vídeos lá. O curso que eu te vendo é o que eu falo em todas essas partes gratuitas, só que reunido informações para acelerar o que você quer logo, entendeu? É. Então, assim, acho que o que você pode tentar olhar para esse lado também, né? Assim, eu humildemente aqui te dando uma dica, um conselho, ou abrindo sua visão para um outro lado, Sim, que é assim, cara, olha, você até pode até falar no começo do seu curso, né? Fala, então, tudo que você vai ver aqui tá gratuito lá. Se você quis pagar, é uma forma de me elogiar, porque eu aprendi com um amigo meu que elogio a melhor forma de elogiar alguém é você dar dinheiro pra ela, entendeu? E por algo em troca. boa, Então, boa. aí a pessoa, entendeu? E eu seria uma pessoa dessa que com certeza ia lá comprar seu curso para poder te elogiar dessa forma, entendeu? Legal. Então, assim, e disponibilizar para alguma outra pessoa, porque inclusive eu já fiz isso, assim, de novo, por não encontrar materiais gratuitos de alguma coisa, de chegar para uma pessoa, tipo assim, pô, aqui, ó, comprei, tá aí um presente para você, estuda, aprende, entendeu? Porque assim, eu venho de uma realidade, cara, que, igual eu te falei que eu vim do interior, eu venho da realidade que assim, eu morava numa casa, tinha mais três em volta da minha. E aí, assim, hoje eu moro na cidade com 600 mil habitantes. Da minha família, eu sou o primeiro que fez ensino superior. E assim, é totalmente fora da perspectiva. Eu era criança, eu ficava lá pescando e limpando peixe para poder fritar depois, entendeu? E hoje eu trabalho com tecnologia, assim, sabe? Então, é algo impensável se não fosse através dos estudos. E é por isso que eu admiro muito você fazer isso, entendeu? Falar assim, cara, eu tenho uma coisa com vender o curso porque eu quero que as pessoas aprendam e elas possam evoluir a partir do conhecimento que eu estou disponibilizando gratuitamente para ela, entendeu? Mas, cara, Exato. entender, entendeu? Que assim, todo o esforço que você tem também pode ser lá. Aí a pessoa que fala assim, cara, não quero comprar, beleza, tá lá gratuito, tudo que ela quiser. E a pessoa que quiser te elogiar, ela vai lá e compra o seu curso. Boa, boa. Mas Gostei, gostei, gostei. Viu? Deu Mas uma. é.
Deu uma abertura na cabeça Pois aqui. é. Boa. É, porque assim, é igual o Valmir, assim, eu também admiro muito o Valmir, eu comprei o curso dele de Cypress básico, intermediário e avançado, porque onde eu trabalho hoje a stack principal é Cypress, né? Uhum. Pra gente poder desenvolver os testes tanto de API quanto os testes de front-end. Inclusive eu peguei algumas ideias dele lá e incluí nos projetos que eu trabalho hoje. Uhum. E aí, assim, mas se não fosse esse o contexto, eu com certeza acabaria com. Vamos supor que fosse um robot da vida. Eu não comprei o da Mai porque eu já tenho, né? Mas assim, seria esse o caminho que a gente iria, entendeu? Ah, Uhum. por exemplo, sei lá, né? Talvez até tenha, mas um curso de Java lá do Júlio de Lima, aí talvez eu Sim, compraria sim. dele, entendeu? É justamente por causa disso, porque a gente trabalha com a ferramenta e claro que ela não é responsável por 100% do dinheiro que a gente recebe, porque a gente faz muito mais do que só Automatizar. automatizar, né? Mas faz parte hoje essencial. Igual você falou, né? Pô, lá atrás era o sênior que tinha que saber automação. Agora o júnior tem que já saber alguma automação, entendeu? Alguma Sim. framework ele tem que conhecer. É pré-requisito ali para que ele consiga entrar naquela vaga e tudo mais. A gente sabe como que tá o mercado hoje. É. Então, assim, é um elogio, tá? Leva por esse lado, que é um elogio. Quem Boa. vai comprar, porque assim, sabe que, pô, não tenho condições de comprar o curso dele agora, então eu vou comprar para elogiá-lo. Boa, boa, boa. Mas aí, Gostei. assim, vou deixar, depois eu pegar com você direitinho todos os links das suas redes sociais, vou colocar embaixo do vídeo aqui para quem quiser depois ali entender um pouco mais sobre o Robot Framework. Inclusive sou eu um dos apoiadores do Robot Framework. Acho uma excelente ferramenta. E aí uma coisa que eu acabei não te falando, mas a gente está com uma ideia ali na empresa de tentar trocar o Teste Complete. Hoje a gente usa o Teste Complete onde eu trabalho, né? A gente está tentando ver se migra para um projeto gratuito e a ferramenta que eu indiquei foi o Robot Framework por ter Aí, ó. experiência nela. Fiz uma POCzinha, mostrei que funciona, que dá para poder usar. A gente só está tentando entender ali porque tem outros projetos de outros times de QAs, né? Que tem que ver se Uhum. funciona lá também. Mas eu tenho quase certeza que vai funcionar em todos. Ah, E com aí, quem certeza. sabe a gente não tenha mais um, porque hoje o nosso mobile é com o Robot Framework mais Apple, entendeu? Então a Aí, gente aí, já ó. usa hoje no dia a dia, não é no meu time, né? Mas a gente já usa o Robot Framework hoje em dia, entendeu? Já tá em casa já, pô. Já tá em É, já casa. tô em casa, cara, já tô em casa. Mas aqui, fica à vontade para você poder se despedir e deixar a fala para alguém aí que, por exemplo, até mesmo os seus mentorados já devem te perguntar isso, poxa, mas né, o que que eu preciso para entrar na área, ou talvez um cara que já tá, né? E assim, o que que eu faço para evoluir um pouco mais rápido? Você fica à vontade para dar aí as suas considerações finais. Boa. Quer falar, Simba? Deixa eu ver se o Simba quer falar aqui. O GG Simba Mulher, quer quer falar? falar. Não, Libera não quero. ele, Luan. É isso que ele tá falando. Tá falando, deixa meu dono. Calma, rapaz, eu tô indo. Relaxa aí. Muito bom, cara. Boa. Cara, de novo, estudem, olha pra câmera. Vocês querem evoluir na carreira, o caminho é estudar, entender o mercado, ver como é que as coisas estão andando, né? Infelizmente, né? Tentar aprender um pouco de cada coisa para depois tentar se especializar em alguma coisa específica que você goste e se divirta, cara. Que trabalho, ele não faz sentido se você estiver só trabalhando, né? Você tem que estar no lugar, você tem que estar num espaço onde você consiga fazer os seus trabalhos, mas consiga se divertir também, né? Isso é o mais importante que eu levo para minha vida, para todas as empresas, né? Se eu tô bem, mas não tô me divertindo, alguma coisa tá errada, né? Então tem que ser algo divertido, né? E quando você, cara, sentir que tá num caminho, né, onde você já consegue resolver problemas, ou no caminho onde você consegue ver oportunidades, trazer soluções, conseguir sugerir melhorias, você já está num caminho bacana para se tornar sênior se você não for. Então, se desafie, né? Se dê essa oportunidade de você conseguir se desafiar, colocar desafios na sua frente, tentar romper essas barreiras, para que, caso consiga, você vai ter um grande sucesso na sua vida, e se você não conseguir, você vai ter um case de correção de rota, né, para você conseguir, né, montar uma nova estratégia para voltar ao trilho da senioridade.
né? Mas tudo é baseado sempre em perseverança, em estudo e diversão. Se nada disso estiver ok, na sua... tem alguma coisa errada, né? É Então acho que verdade, esse é um caminho exatamente. que vocês podem seguir. É isso aí. Vini, muito obrigado pela sua atenção, cara. Foi um excelente momento. Adorei conversar com você. Como você viu, ri bastante, foi muito divertido. E esse Legal, velho. podcast pra mim é para isso mesmo, para poder ser bem divertido. Essa parada, cara. Cara, eu que te agradeço, né, o convite de novo, né, ao Igor por ter me indicado para você. Sim, é uma experiência bacana para mim, porque eu nunca fui entrevistado, a não ser em entrevista de emprego, Essa é mais mas descontraída, né? essa foi mais descontraída. Gostei, gostei. E assim, gostei bastante. E sim, deixa até a porta aberta para um dia, se tu quiser aparecer lá na Robot Curso, lá fazendo um videozinho sobre teste desktop. Né, Oh, gostei dessa deixa esse, ideia aí, tá? deixa esse convite aberto para você aí, porque apesar de eu conhecer o robot, eu nunca testei, nunca automatizei nada desktop na vida, né? Pois é, é uma boa Então, ideia mesmo, viu? seria Vamos um conversar bom, sobre isso aí. seria um bom collab, seria um bom collab. Mas depois a gente conversa sobre esse negocinho aí. Mas, cara, de Pô, novo, obrigado pelo fechado. convite. Foi divertido, foi muito bacana. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Falou!